Fala turma, beleza? Hoje eu vou falar sobre um assunto que sinceramente não entra na minha cabeça porque que isso ainda não foi revolucionado nas escolas. E depois eu vou falar 3 coisas que vocês têm que fazer. Parece bobo, mas mais de 70% dos brasileiros estão endividados. Então tem que bater nessa tecla, não adianta. Por mais que eu diga, pô, isso é tão óbvio, mas se 70% das pessoas ainda estão lá no fundo do poço, isso não é tão óbvio assim, então precisa falar. Primeira coisa, por que não entra na minha cabeça? Por que nas escolas não se trabalha a disciplina educação financeira? Eu vou além, nem na faculdade se fala sobre educação financeira. E é uma coisa que você vai usar a vida toda. Você precisa saber gerir suas finanças, você precisa saber administrar bem suas finanças, mas isso não é ensinado. Então, é tipo aquela coisa, se vira, meu amigo, se vira, vai aprender só, dá seus pulos, e aí não entende que o efeito rebote está lá com mais de 70% das pessoas no fundo do poço, extremamente endividado. Então, por que não trabalhar isso com as crianças? Eu sei que existem alguns pontos que trabalham, mas a maioria, a grande maioria não. E como é que você quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Cara, não vai rolar. Então, é uma coisa que eu sempre me pergunto, por que não se trabalha as crianças, os adolescentes, ou até mesmo na faculdade educação financeira, não trabalha. Eu formei em economia, eu sou economista de profissão, mas na minha graduação não se falou nada de educação financeira. Então, tudo que eu sei, eu aprendi por conta, o verdadeiro se vira, meu amigo, vai dar seus pulos. E isso está errado. Então, já entendendo que a maioria das pessoas estão aí acabados em dívidas, atolados na dívida mais do que tudo, eu vou dar 3 coisas que você precisa fazer. A primeira delas, que é praticamente um mantra para mim. É um mantra para mim, é um mantra. É uma coisa que está na minha cabeça desde os primórdios, desde criança. Isso eu dou muito crédito à minha família, minha mãe principalmente, que ela sempre me falou, você não é, minha mãe professora também, ela sempre falava, Pedro, você não é o que você ganha, você é o que você gasta. Então, eu já vi na própria família, inúmeras pessoas ganham muito mais dinheiro do que minha mãe, ganhavam muito, dobro, triplo, 4 vezes mais do que minha mãe, mas não tinha a saúde financeira que minha mãe tinha. Por quê? Porque o controle de gastos bem feito, com uma estratégia bem definida, e minha mãe também nunca estudou educação financeira. Eu brinco que a educação financeira de minha mãe foi a vida. Então, bota essa primeira coisa. Você não é o que você ganha, você é o que você gasta. Você pode ganhar 10 vezes mais e gastar 15 vezes. Você está endividado, você está no fundo do poço. E você ganhar bem menos e ter um controle de custos bem estruturado. Então, primeira dica, primeiro conselho, eu não gosto da palavra dica. Primeiro conselho, não faça dívidas. Então, se você quer comprar alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa, junta a grana, pô. Junta a grana. Ah, eu quero comprar uma máquina. Junta a grana e depois você compra. Ou junta um grande percentual dessa compra e desse objeto que você quer e depois compra. O que é que as pessoas fazem? Vão comprando e depois, meu Deus, não tenho como pagar. Os cartões de crédito estourados e depois, por que isso acontece comigo? Porque você gasta muito mais do que você ganha. E se você gasta muito mais do que você ganha, como é que você vai investir? Se liga, cara. Não dá, pelo amor de Deus. É básico isso. Então, agora, depois do primeiro conselho, né, não faça dívidas, você precisa, no segundo conselho, fazer uma reserva de emergência. Gente, eu falo isso às vezes na minha cabeça, pô, isso é tão óbvio, mas as pessoas não fazem. As pessoas não fazem. Então, faça uma reserva de emergência. A gente não sabe o que vai acontecer. Se tem uma das coisas que eu boto minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, não é nem pelo dinheiro que eu tenho investido. Não é nem o tamanho da renda passiva que eu tenho anual, não é isso. É saber que eu tenho um colchão. Um colchão que vai dizer, pô, se Deus o livre e guarde acontecer, e acontece.
Deus o livre e guarde acontecer alguma coisa, eu tenho como pensar, eu tenho tempo para raciocinar. Eu não estou com uma faca no pescoço. Então, essa é a dica que eu dou, esse é o conselho que eu dou para vocês. Façam uma reserva de emergência. Ah, professor, quanto de reserva de emergência eu tenho que ter? No mínimo 12 meses do que o seu custo. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é básico de educação financeira. Quanto é que você gasta por mês? Você tem que ter isso numa planilha de Excel. Ah, professor, eu não estudei isso. Você não estudou, mas você tem que se virar. Você tem que pegar uma planilha, vai dizer, eu gasto quanto com alimentação, eu gasto quanto com compras diversas, eu gasto quanto, você tem que saber. Porque você não sabe nem qual o teu custo mensal. Se você não sabe nem qual o teu custo mensal, para aqui que você não pode nem evoluir para o resto das coisas. Então, vamos lá. Eu gasto R$2.000 por mês, esse é o meu custo mensal. Lógico, tem meses que é variável, mas você tem que ter ali uma média. Então, 2.000 por mês em média. Então, eu vou calcular isso aí, R$24.000, né? Porque seriam 12 meses. Eu ainda sou muito rígido com isso, talvez por ter aprendido isso com minha mãe. Então, toda vez que meu bolo de investimentos, isso aí pode ser de outro vídeo, meu bolo de investimentos, ele começa a crescer muito, aí eu dou uma aumentada na minha reserva. Só que aí já não é mais reserva de emergência, aí já é uma reserva de oportunidades. Porque, surgiu uma oportunidade, surgiu uma viagem, surgiu, sei lá, até um carro, alguma coisa assim, uma oportunidade que vai surgir na minha frente. Eu vou tirar da reserva de emergência? Não, porque pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou tirar dos meus investimentos? Não, porque é renda variável. Então, pode ser o dia que eu queira tirar da minha renda variável e as ações estão em baixa. Então, eu perco dinheiro. Não faz isso. Não faz isso. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter uma outra reserva. Existe a reserva de emergência, existe a reserva de oportunidade. É nessa que você vai pegar, é nessa que você vai curtir uma viagem que você quer fazer, é nessa que você vai comprar algo para além dos seus custos ali, que você vai usar esse dinheiro. E também para a renda variável, às vezes as ações estão muito em baixa, é uma excelente oportunidade de você aumentar, né, o seu yield on cost. Isso aí pode ser objeto de outro vídeo, então se liga nisso aí. Então, não contrai dívidas. Se você não contrair dívida, você já está na frente de uma galera. Depois, reserva de emergência. E depois, para de seguir tendência. Para dessa questão de consumismo louco. Ah, eu preciso de uma caneta nova, eu preciso de, sei lá, um short novo. Você precisa. Isso é prioridade, então eleja prioridades. Eu sei que o marketing instiga. Às vezes você tem uma necessidade de se sentir inserido. Cara, reflete. Então, eu não estou falando para você parar de comprar tudo, zerar. Não. Eu estou dizendo para você pensar, não comprar nada por impulso. Nada. Eu sei que você é induzido, você nem sabe, mas você é induzido a comprar um bocado de coisa. E depois fica aí um entulho dentro da sua casa, dentro do seu escritório, entulhado que você nem usa. Então a primeira coisa que você tem que pensar, o que eu vou comprar, eu preciso mesmo de imediato ou eu posso esperar? Se pode esperar, nem compre. Então, não preciso disso agora. Isso vai aumentar meus ganhos? É um investimento? Vou preciso agora? Ótimo. Vou usar durante muito tempo? Porque às vezes você nem vai usar. Você só vai usar uma vez e acabou. Então será que vale a pena comprar ou alugar? Ou terceirizar? Então, olha, quando você começa a refletir antes de comprar, aquele gatilho da urgência, aquele gatilho da necessidade que o marketing pejorativo, na minha visão, induz, né, ao consumismo, você foge disso. Então, aí você entra no primeiro, né, que você está gastando menos, e com isso vai sobrar mais dinheiro para sua reserva, para seus investimentos, e principalmente, para mim, muitas pessoas dizem, né, aqui é só uma conclusão, e se você se curtiu, compartilha, deixa um comentário aqui se é mais ou menos esse tipo de vídeo que você gosta. Então, muita gente diz que a audiência é a coisa mais importante que tem, e na minha visão, a coisa mais importante que tem é tempo.
E quanto menor for a sua estrutura de custos, menor vai ser a sua necessidade de trabalhar, às vezes com o que você não gosta. E mais tempo você vai ter para fazer o que você quiser. Então, para mim, o grande segredo que eu busco diariamente é liberar mais tempo. Tempo, para mim, é a coisa mais preciosa. Tempo para você fazer o que você quiser, tempo para você ficar com sua família. E quanto menor for a sua estrutura de custos, mais fácil você tem a sua liberdade de tempo. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um abraço e até a nossa próxima aula.